Nunca brinque com espelhos à noite. Eu sabia disso, sempre soubera. Era uma daquelas regras simples que minha mãe repetia sempre que me via dando risada ao tentar se aproximar de um espelho de madrugada. Ela me contava histórias de quando era mais jovem, sobre as coisas que via, coisas que aconteciam com ela quando passava muito tempo diante de um reflexo, especialmente quando a lua estava cheia. Eu nunca acreditei, achava que eram apenas histórias para me manter longe de alguns riscos e da escuridão da casa velha. Mas um dia, uma noite como qualquer outra, eu decidi desafiar tudo. A curiosidade era maior que o medo, e essa história, tão repetida, estava ali, à minha frente, esperando para ser desvendada. Eu estava em casa sozinho, os relógios marcavam quase meia-noite. A casa estava silenciosa, um silêncio desconfortável que se estendia por todos os cantos. No meu quarto, a luz suave da lâmpada de cabeceira iluminava os cantos, mas de uma forma que não dissipava completamente as sombras. O espelho grande que ficava em uma das paredes, agora parecia mais imponente, mais distante do que sempre parecia ser. Eu sabia da lenda. Olhar fixamente para um espelho à meia-noite, por mais de 3 minutos, e algo viria. Algo se revelaria. Uma presença. Um espírito. Sempre pensei que isso fosse apenas uma brincadeira, algo para assustar crianças como eu. Mas agora, olhando para aquele espelho, algo dentro de mim dizia que era o momento. O momento de provar que tudo aquilo era apenas superstição. Respirei fundo e me aproximei do espelho. Eu poderia ouvir meu próprio coração batendo mais forte, como se ele soubesse algo que eu ainda não queria entender. Olhei para o reflexo de meu rosto e vi uma expressão familiar. Minhas feições estavam lá, com a mesma aparência de sempre. Por um momento, eu sorri, como se zombasse da ideia de medo. 3 minutos. Apenas 3 minutos, e nada aconteceria. Eu pensava que poderia suportar isso sem o menor problema. Mas o tempo passou de forma estranha. Não parecia que os minutos estavam passando, ou talvez estivessem, mas minha mente não conseguia acompanhar. Enquanto eu me concentrava no meu reflexo, um movimento rápido no canto do espelho me fez congelar. Algo, ou alguém, se moveu atrás de mim. Não era possível. Meu quarto estava vazio. Eu sabia disso, mas ao olhar novamente, a sensação de que algo estava ali era inegável. Algo que não deveria estar. Algo que não era parte de mim. O reflexo de minha própria imagem parecia começar a distorcer, como se estivesse se separando de mim. E então, quando percebi, senti uma onda de calor no pescoço. Uma respiração quente, suave, mas cheia de presença. Eu congelei. Não podia me mexer. O que era isso? Antes que eu pudesse virar, uma mão gelada tocou meu ombro. Eu me virei bruscamente, a mente gritando para correr, para sair dali, mas não havia nada atrás de mim. O quarto estava vazio, exceto por mim. Mas o espelho era diferente. Ele refletia algo que não estava ali. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de ser observado, de ser seguido, não me deixava mais. O reflexo no espelho estava de volta, mas agora, ao invés de minha expressão familiar, havia uma figura. Não era eu. Não era humano. Os olhos eram negros, profundos, sem vida, e o sorriso que estava estampado em seu rosto era monstruoso, como se estivesse esperando algo, como se estivesse me chamando para algo que eu não queria saber. Eu queria gritar, mas não consegui. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia como aquilo estava lá. O reflexo sorriu, mas não de forma amigável. O sorriso parecia saber algo, algo terrível, algo que eu estava prestes a entender de uma forma que eu não conseguiria esquecer. O reflexo moveu-se lentamente, como se estivesse esperando eu fazer algo, como se estivesse me desafiando a reagir. Mas eu estava paralisado, preso naquele olhar vazio, naquele sorriso que me fazia sentir uma dor profunda no peito. Foi quando a sensação de frio tomou conta do meu corpo. O ar se fez pesado, e a temperatura na sala caiu drasticamente. Meus olhos começaram a lacrimejar por causa do ar gelado, e mesmo assim, eu não conseguia desviar os olhos do espelho. Como se algo em mim estivesse preso ali, como se eu fosse parte daquela figura, como se a figura fosse parte de mim. A respiração quente no meu pescoço estava de volta, mais forte agora, e algo me dizia, como um sussurro, que eu não podia mais olhar para o espelho. Que eu não deveria. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia me afastar. Não sei quanto tempo passei ali, olhando para aquele reflexo, sentindo o calor se misturar com o frio, e a presença daquela coisa me consumindo lentamente. Não sei como,
Mas em algum momento, a figura sorriu ainda mais, e foi como se ela tivesse se estendido para fora do espelho, tocando o ar ao meu redor. Eu não consegui gritar. Não consegui me mover. Eu estava preso. Preso de uma forma que nunca senti antes. Quando finalmente consegui tirar os olhos do espelho, a figura desapareceu. O espelho voltou a ser apenas um espelho. Mas algo em mim estava diferente. Eu olhei para meu reflexo e, por um momento, não me reconheci mais. Minhas feições estavam distorcidas, como se a essência de quem eu era tivesse sido modificada. Eu sabia, em algum lugar lá dentro, que o reflexo no espelho não era só um reflexo. Ele era uma parte de mim, algo que me acompanharia. Algo que eu não poderia mais apagar, não poderia mais esquecer. Naquela noite, algo mudou em mim. Não era apenas o medo. Era a sensação de que a realidade, a linha tênue entre o que é real e o que não é, tinha se rasgado. Eu não sabia mais se o que vi naquele espelho era apenas uma ilusão ou algo muito mais profundo, mas uma coisa eu sabia: minha imagem nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais olhei para o espelho da mesma forma. E, até hoje, evito a escuridão. Evito a solidão. E, acima de tudo, evito os espelhos à noite. Era uma tarde quente de verão quando eu e meus amigos decidimos explorar a floresta perto de casa. Estávamos acostumados a caminhar por ali, brincar entre as árvores, correr pelo mato sem nos preocuparmos com o que poderia estar à nossa volta. Mas aquela tarde foi diferente, não sei explicar porquê, mas algo no ar parecia mais denso, mais estranho. As árvores, que normalmente pareciam acolhedoras e familiares, agora pareciam se inclinar para nós, como se estivessem nos observando. Não falamos sobre isso, mas todos sentimos. Era como se a floresta tivesse uma presença própria, uma sensação de que não estávamos mais no mesmo lugar. À medida que nos aprofundávamos na floresta, o calor do sol desapareceu e a sombra das árvores se fechou ao nosso redor. O som da natureza ao nosso redor se tornou mais abafado, como se estivesse sendo engolido pela própria terra. O céu, que antes estava claro, agora parecia distante, escondido atrás de um manto espesso de folhas e galhos. A sensação de que algo estava errado começou a crescer dentro de mim, mas eu ainda tentava ignorá-la. Quando começamos a chamar uns aos outros, procurando saber onde estávamos, algo estranho aconteceu. Nossas vozes pareciam se perder no ar. Eu gritava o nome de Marcos, e o som se dissipava antes mesmo de alcançar o fim da frase. A mesma coisa acontecia com os outros. A floresta parecia ter engolido as palavras, como se não quisesse que nos comunicássemos. Ficamos em silêncio por um momento, todos paralisados pela sensação de que algo estava nos observando. Eu olhei para os outros, tentando ver se eles estavam tão incomodados quanto eu, mas seus rostos estavam tensos, confusos. Olhávamos uns para os outros, mas a escuridão que nos cercava era tão densa que mal podíamos nos distinguir. Cada um de nós parecia estar perdido, sem saber qual direção tomar. Então, começamos a caminhar sem rumo, na esperança de encontrar uma saída, mas quanto mais andávamos, mais as árvores pareciam se fechar ao nosso redor. Como se a floresta estivesse nos levando para mais fundo, para um lugar onde não deveríamos estar. O silêncio foi quebrado por um som distante. Não conseguíamos identificar o que era, mas parecia vir de algum lugar muito mais fundo na floresta. Algo, ou alguém, estava lá. Marcos se adiantou, seus passos hesitantes ecoando na quietude. Quando ele se virou para nos chamar, algo estranho aconteceu. Eu o vi, e os outros também, mas o seu rosto não estava certo. Era como se sua expressão tivesse se distorcido por um momento, como uma sombra passando por ele. Por um instante, pensei que fosse apenas minha imaginação, mas todos nós vimos. Ele não parecia mais o Marcos que conhecíamos. O medo nos paralisou, e um calafrio percorreu minha espinha. Nenhum de nós disse uma palavra, mas todos sentimos o peso do que estava acontecendo. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, encontramos uma trilha, uma abertura entre as árvores que nos levou de volta à clareira. O som da floresta parecia agora muito distante, como se estivéssemos em outro lugar, em outra realidade. A luz do sol, que antes se havia perdido, agora parecia mais forte, mais acolhedora, como se estivéssemos finalmente saindo de um pesadelo.
Mas quando saímos da floresta e voltamos para a segurança da nossa rua, algo ainda estava estranho. Algo que não conseguíamos explicar. Cada um de nós olhou para os outros, tentando entender o que havia acontecido, mas algo estava diferente. Algo estava errado. Quando olhei para o meu braço, vi uma marca. Uma marca escura, como um círculo que parecia ter sido queimado na minha pele. Olhei para os outros e vi que todos tinham marcas semelhantes, como se a floresta tivesse nos tocado, mas ninguém sabia como. Marcos, Luana, Pedro, todos tinham algo no braço. Uma cicatriz, uma impressão. Mas não nos lembrávamos de como elas apareceram. Era como se tivéssemos sido tocados por algo invisível, algo que não deveria estar ali, e agora a marca nos dizia que havia algo mais na floresta do que imaginávamos. Tentamos conversar sobre o que aconteceu, mas cada um de nós estava tão absorvido em tentar entender aquela sensação, aquele peso que carregávamos agora, que as palavras se tornaram vazias. Aquela tarde na floresta não tinha sido apenas uma brincadeira. Não tinha sido apenas uma simples caminhada. Algo havia mudado em nós. Algo que não podia ser explicado. Eu não sabia o que era, mas o medo estava lá, presente em todos nós. A floresta não era mais o lugar familiar que conhecíamos. Algo estava se aproximando de nós, e as marcas nos braços eram apenas o começo. Naquela noite, tentei dormir, mas os sons da floresta pareciam seguir-me até minha cama. Não conseguia fechar os olhos sem ver aquelas sombras, aqueles movimentos estranhos, como se algo estivesse nos espreitando. A sensação de que não estávamos sozinhos, de que aquela floresta ainda nos observava, não me deixava em paz. Quando olhei para o espelho, pela primeira vez, percebi algo que não havia visto antes. As marcas em meu braço estavam mais escuras, mais profundas. Como se estivessem se espalhando, como se estivessem crescendo. A lembrança daquela tarde me assombrava, e eu sabia que, de alguma forma, aquela experiência não havia terminado. A floresta ainda estava lá, e nós ainda éramos parte dela. E o que quer que tivesse nos tocado, agora estava com a gente, nos observando, esperando. Aquela noite, não consegui dormir. E, quando finalmente adormeci, os pesadelos vieram. Eu estava de volta na floresta, correndo, com a sensação de ser perseguido. Mas desta vez, eu sabia, a floresta não queria que saíssemos. Ela havia nos tocado, marcado, e agora, estava nos prendendo ali para sempre. Na casa da minha avó, havia uma boneca antiga, com os olhos negros e vazios. Ela ficava na prateleira de um canto escuro da sala, quase empenada pelo tempo. A figura era imponente, mas o que mais me inquietava não era o tamanho ou o detalhe de sua roupa, mas o olhar vazio, como se estivesse olhando diretamente para mim, onde quer que eu estivesse na sala. Minha avó sempre dizia que aquela boneca tinha uma história que ninguém devia tentar descobrir. Eu cresci ouvindo isso, mas como toda criança, minha curiosidade era maior que qualquer advertência. A boneca estava ali por tanto tempo, parecia fazer parte da casa, e minha mente, sempre voltada para o desconhecido, me dizia que algum dia eu teria que entender o que havia de tão errado com ela. Afinal, ninguém parecia ousar tocá-la. Naquela noite, o clima na casa estava mais pesado do que o normal. O vento soprava forte lá fora, e as janelas estalavam com cada rajada. Eu estava na sala, sozinho, e, como sempre, minha avó tinha se recolhido cedo para dormir. Ela nunca me dizia nada sobre a boneca depois que eu cresci, mas sempre que meus olhos se encontravam com ela, eu sentia uma espécie de frio na espinha, uma sensação desconfortável que me fazia querer sair de perto. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Era como se a boneca me chamasse, ou talvez fosse o medo disfarçado de curiosidade. Fui até o canto onde ela estava, quase sem pensar. O cheiro da madeira envelhecida, da poeira que não era limpa há meses, parecia ter se intensificado, tornando tudo mais sombrio. Eu olhei para ela por um longo momento, seus olhos parecendo brilhar de uma maneira estranha sob a luz fraca da lâmpada. De repente, uma sensação desconcertante me invadiu, não era mais um objeto inanimado. Era como se a boneca estivesse esperando que eu a tocasse, me desafiando a descobrir o que aconteceria. E sem pensar,
com um impulso, estendi a mão e a peguei. Assim que meus dedos tocaram o corpo da boneca, a atmosfera na sala mudou instantaneamente. O ar, que antes estava abafado e quente, se tornou gelado, como se uma corrente de vento frio tivesse invadido o ambiente, embora as janelas estivessem fechadas. Eu tremi, não de frio, mas de uma sensação de que algo estava errado, muito errado. O silêncio foi quebrado por uma risada, baixa, quase sussurrada, mas cheia de uma maldade que eu nunca tinha ouvido antes. A risada parecia vir de todos os lados, ao mesmo tempo. Não era uma risada de brincadeira, não era algo humano. Era sinistra, como se estivesse dentro da minha cabeça, e eu pude sentir minha pele arrepiar de um jeito que eu jamais senti antes. Naquele momento, tentei largar a boneca. Mas algo estranho aconteceu. Meus dedos estavam colados a ela, como se tivesse sido selado de alguma forma. Tentei, com toda a minha força, puxar minha mão, mas não consegui. A boneca estava mais pesada do que parecia, e sua superfície fria me dava a sensação de que ela estava viva, de alguma forma. Cada movimento que eu tentava fazer, a risada aumentava, ecoando em minha mente e me enlouquecendo aos poucos. Eu estava preso. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não podia mais largá-la. Algo dentro de mim gritava para que eu a soltasse, mas meu corpo não respondia. Eu estava completamente paralisado. O tempo parecia se arrastar naquela noite, e o medo foi crescendo dentro de mim, como uma bola de neve que vai aumentando até não poder mais ser contida. As sombras na sala pareciam se mexer, e o ar estava tão denso que era difícil respirar. Eu não sabia quanto tempo passei ali, mas a cada segundo que se passava, mais a sensação de que algo estava tomando conta de mim aumentava. Eu olhei para os olhos da boneca. Eles pareciam ter se aprofundado, se tornado mais escuros, como se estivessem me encarando com uma intensidade assustadora. Eu sentia que, de alguma forma, ela estava dentro de mim, na minha mente, nos meus pensamentos. Quando finalmente consegui soltar a boneca, foi como se ela tivesse me libertado, mas o peso daquela presença não desapareceu. Eu a coloquei de volta na prateleira, mas não consegui mais olhar para ela da mesma maneira. Eu sabia que algo tinha mudado, que eu havia tocado algo que não deveria ser tocado. Naquela noite, eu tentei dormir, mas os sonhos começaram a se tornar mais vívidos, mais perturbadores. Figuras sombrias se moviam ao redor de mim, sempre sussurrando meu nome, repetidamente, como se estivessem me chamando para algum lugar escuro, profundo, onde eu não deveria estar. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via aquelas sombras. E então, a boneca, ela estava lá, ao meu lado, me observando. Eu acordava no meio da noite, suando frio, tentando entender o que estava acontecendo. A risada, o eco das palavras, parecia estar dentro de mim, acompanhando cada passo, cada movimento. Eu tentei ignorar, tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um pesadelo, que estava tudo na minha cabeça. Mas, a cada manhã, quando eu acordava, a boneca estava mais próxima de mim. Não importava onde a colocasse, ela sempre parecia se mover sozinha, chegando mais perto de mim, como se estivesse me vigiando, me observando enquanto eu dormia. Eu passei dias sem dormir direito, os pesadelos se tornando cada vez mais intensos. Eu comecei a ver a boneca em todos os lugares, mesmo quando ela não estava ali. Nos reflexos das janelas, nas sombras das paredes, nos cantos mais escuros da casa. Algo estava se espalhando dentro de mim, e eu não sabia como parar. Não sabia o que fazer para afastar aquela presença. Durante o dia, ela ainda ficava na prateleira, mas à noite ela estava comigo. Eu não conseguia mais me livrar dela. Minhas mãos tremiam sempre que eu passava perto dela, e eu sabia que a boneca nunca mais sairia de perto de mim. Havia algo nela que estava ligado a mim agora, algo que não podia ser quebrado, não podia ser apagado. A cada noite, as figuras sombrias se tornavam mais intensas, mais reais. Eu ouvia os sussurros em meus ouvidos, e sempre que tentava me afastar, a boneca estava lá, ao meu lado, observando, esperando. Eu sentia que ela estava me controlando, me puxando para algo que eu não queria entender. Mas, no fundo, eu sabia que havia uma verdade aterradora que eu precisava enfrentar. A boneca nunca iria me deixar. E o pior,
Talvez ela nem quisesse mais me soltar. Era uma noite tranquila, mais fria do que o normal para aquela época do ano. Eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. A estrada estava deserta, sem nenhum outro carro à vista. A lua estava coberta por nuvens, e a escuridão parecia mais espessa do que o habitual, como se a noite tivesse se estendido além do que era natural. O som do motor do carro preenchia o silêncio, mas de algum jeito ele não parecia ser suficiente para quebrar a tensão no ar. Havia algo estranho naquela noite, mas eu não sabia dizer exatamente o que era. Conforme fui dirigindo, a sensação de desconforto só aumentava. O farol do carro iluminava a estrada à frente, mas o que me chamou a atenção foi uma pequena figura que apareceu repentinamente no meio da estrada. Eu quase não a vi, tamanha era a escuridão, mas a figura estava ali, parada, imóvel. Meus olhos se fixaram nela, e logo percebi que era uma criança. Ela estava sozinha, no meio daquela estrada deserta, sem nenhuma luz ao redor, apenas um contorno indefinido no breu. Eu franzi a testa e reduzi a velocidade, confuso. O que uma criança estaria fazendo ali, a essa hora da noite, em um lugar tão isolado? Eu parei o carro, sentindo um impulso de ajudar. A estrada era longa e vazia, e a ideia de deixar aquela criança sozinha me incomodava. Ela parecia perdida, com as roupas sujas e o rosto pálido, como se estivesse com frio. Quando a porta do carro se abriu, ela não se moveu. Eu a convidei a entrar, perguntando se ela estava bem. Ela olhou para mim com uma expressão vazia, seus olhos escuros e profundos, como se nada mais existisse ali. "Você está perdida?" perguntei, minha voz falhando um pouco. Mas ela não respondeu. Apenas entrou no carro, sem dizer uma palavra. O silêncio dentro do carro era opressor. Ela sentou-se no banco do passageiro, e sua presença parecia preencher todo o espaço. Olhei para ela, tentando entender o que estava acontecendo, mas seu rosto era uma máscara de calma inquietante. Ela não se mexia, apenas me observava, e seus olhos continuavam a brilhar na escuridão, como se estivessem vazios, como se não houvesse vida neles. Quando finalmente me atrevi a perguntar o que estava fazendo ali, ela me olhou diretamente nos olhos e, com um sorriso que não tocava seus olhos, disse, em um sussurro baixo, quase como se estivesse falando consigo mesma: "Você é o próximo." Eu congelei. O sangue em minhas veias pareceu parar e meu corpo ficou rígido. Minha mente tentou processar o que ela disse, mas não consegui encontrar uma explicação lógica. Era uma criança, mas suas palavras, aquelas palavras não tinham sentido. Não faziam sentido. Tentei afastar o pensamento e falei para mim mesmo que ela provavelmente estava apenas assustada ou confusa, talvez sonhando acordada. Mas algo dentro de mim dizia que não era isso. O ar dentro do carro parecia mais denso, mais frio, como se algo tivesse mudado, algo que não era visível a olho nu. Eu pressionei o acelerador, tentando seguir em frente e levar a criança até o centro da cidade. Mas, à medida que eu dirigia, uma sensação estranha se apoderou de mim, como se alguma força invisível estivesse puxando o carro para trás. O volante parecia mais pesado, e a estrada, que antes parecia familiar, agora parecia interminável. Cada curva que eu dava, a estrada se alongava mais e mais. Olhei para o retrovisor, esperando ver algo, qualquer coisa, mas não havia nada além da escuridão. A sensação de que algo estava errado foi crescendo, mas ainda assim eu continuei dirigindo, sem saber o que mais fazer. Foi quando eu olhei para o banco do passageiro novamente que meu coração parou por um instante. A criança não estava mais lá. Ela havia desaparecido. Não havia som de porta se fechando, não havia movimento no banco, apenas o vazio. Mas eu podia sentir sua presença, ainda ali, como uma sombra. Meu corpo entrou em pânico. O que estava acontecendo? Onde ela havia ido? Eu tentei olhar rapidamente para os espelhos, mas o que vi foi um vazio absoluto. As ruas estavam completamente desertas, sem nenhuma outra alma à vista. O que diabos estava acontecendo comigo? Foi quando o carro começou a diminuir de velocidade. Eu não estava mais controlando. Algo estava interferindo.
Eu pressionei o acelerador com força, mas parecia que o carro estava sendo puxado para trás, como se estivesse sendo sugado pela escuridão. Minha visão ficou turva, o ambiente se distorcendo. Eu olhei para frente, e em vez da estrada, vi apenas uma sombra, uma figura escura que se estendia até o infinito. Eu não consegui respirar direito, o ar estava ficando raro, e a sensação de que eu estava sendo engolido pela noite tomou conta de mim. Algo estava me prendendo ali, naquele lugar. Em um último esforço, virei o volante bruscamente, tentando dar a volta e voltar para o ponto de partida, mas, ao fazer isso, eu percebi. As árvores, a estrada, tudo parecia distorcido, como se o tempo e o espaço não fizessem mais sentido. Olhei para o lado, e no banco do passageiro a criança estava de volta, mas agora com um sorriso maior, mais distorcido. Ela estava me olhando de maneira tão fria, tão vazia, que eu sabia, com uma certeza indescritível, que havia algo muito mais sinistro em jogo. Algo que não poderia ser explicado. Foi quando o carro finalmente parou. O motor morreu, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Eu fiquei ali, imobilizado, sem saber o que fazer. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor, e a criança havia desaparecido novamente. Mas a sensação, aquela sensação de que eu não estava mais no mesmo lugar, de que algo havia me levado, não desapareceu. A estrada, agora, não parecia mais a mesma. Ela se estendia diante de mim, mas algo dentro de mim sabia, não havia mais como voltar. Eu havia atravessado uma linha invisível, e algo estava me esperando para o que viria a seguir. Eu não sabia se estava sonhando ou se estava acordado. O que eu sabia é que a estrada, a partir daquele momento, se tornará um ponto sem volta. E a única coisa que me restava era esperar. Sempre fui uma pessoa tranquila, sem muitos medos ou receios. Minha casa sempre foi o lugar onde eu me sentia seguro, onde tudo tinha seu lugar e nada parecia fora do lugar. Mas, a partir de uma noite, tudo mudou. A primeira vez que ouvi o som foi há algumas semanas. Um som baixo, quase imperceptível, mas constante. Vinha da porta da frente. Era como se algo, ou alguém, estivesse tentando me avisar. No começo, pensei que fosse algum animal, talvez um gato ou um cão perambulando pela rua. Mas, à medida que as noites se passavam, o som não parava. Era sempre o mesmo, sutil, mas ininterrupto. Eu tentava ignorar. Fechava janelas, trancava a porta, tentava me convencer de que estava apenas cansado, que o silêncio da noite me fazia ouvir coisas. Mas não demorou muito para perceber que aquilo não era apenas minha imaginação. Naquela noite, o som foi diferente. Não era mais um ruído distante, mas algo mais próximo, algo mais urgente. Eu me levantei da cama, sem saber o que esperar. Caminhei até a porta com cautela, sem fazer barulho, e olhei através da pequena abertura da cortina. Minha respiração ficou pesada quando vi o que estava lá. Uma figura encapuzada estava parada na calçada, imóvel. A rua estava deserta, e a luz da lua iluminava a figura de forma estranha, fazendo com que as sombras se alongassem de maneira anormal. Não havia ninguém mais, apenas ela, de pé, olhando em direção à minha casa. O som parecia vir dela, um murmúrio quase inaudível, que me fazia sentir como se o ar estivesse sendo sugado ao redor dela, como se ela estivesse absorvendo toda a energia da noite. Era uma sensação de pressentimento, algo que me fez gelar os ossos. Eu não sabia o que fazer. A curiosidade foi forte, mas o medo era maior. Tentei me convencer de que poderia estar sonhando, mas quando olhei novamente, a figura ainda estava lá, imóvel. A sensação de que estava sendo observada me fez dar um passo para trás, fechando a cortina com pressa. Meu coração batia forte, mas eu não sabia o que fazer. Naquela noite, eu não consegui mais dormir. A ideia de que alguém estava lá, parado na calçada, esperando, me atormentou até o amanhecer. E no dia seguinte, tudo parecia normal. Eu fui para o trabalho, como de costume, tentando não pensar naquilo. Mas, quando voltei para casa à noite, o som estava lá de novo, sutil, quase imperceptível, vindo da porta da minha casa.
Aquela noite, eu decidi investigar de uma vez por todas. Eu não podia continuar vivendo assim, sem saber o que estava acontecendo. Quando o som começou novamente, eu me preparei. Desta vez, eu fui direto à porta, não hesitei. A figura estava lá, exatamente onde estava na noite anterior. Eu me senti estranhamente paralisado, como se o simples fato de encarar aquela figura fosse o suficiente para me prender. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava muito errado. Fui até a porta e a abri rapidamente, esperando espantar a figura, perguntar o que ela queria. Mas, quando eu abri a porta, ela não estava mais na calçada. A sensação de estar sendo observado cresceu ainda mais. Fui até a entrada da casa, olhando para os lados, mas a rua estava vazia. Eu estava prestes a fechar a porta quando, com um susto, a figura apareceu à minha frente, dentro da casa. Ela estava ali, de pé, em silêncio, como se tivesse atravessado a porta sem fazer o menor barulho. Meus olhos se arregalaram e a garganta se apertou. Eu não conseguia gritar. O pânico tomou conta de mim. Era como se a presença dela estivesse distorcendo o espaço ao redor. Ela não se movia, mas sua presença, a opressão no ar, era palpável, pesada. Eu recuei, tentando fechar a porta, mas, ao mesmo tempo, não conseguia tirar os olhos dela. Eu sabia que se eu olhasse para outro lugar, poderia nunca mais ver aquela figura. Ela estava ali, sem fazer barulho, sem dizer uma palavra, mas tudo ao meu redor estava em silêncio. O ar estava espesso, como se o tempo tivesse parado. E então, ela fez algo que me deixou ainda mais confuso e aterrorizado. Ela estendeu a mão e, sem qualquer emoção visível no rosto, deixou cair um pedaço de papel no chão, um simples bilhete. Eu peguei o bilhete com mãos trêmulas. As palavras estavam escritas de forma simples, direta: volto amanhã. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. O bilhete caiu de minha mão, como se eu não tivesse forças para segurá-lo. A figura, sem pressa, virou-se lentamente e caminhou em direção à porta, saindo de casa tão silenciosamente quanto entrou. E, antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu na noite. Eu fiquei ali, imóvel. O tempo parecia ter congelado ao meu redor. O silêncio era profundo e absoluto, mas algo dentro de mim dizia que o pior ainda estava por vir. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordado, os olhos fixos na porta, esperando por qualquer movimento. A sensação de que alguém estava me observando, de que eu não estava mais sozinho na casa, me deixou paranoico. O relógio parecia arrastar os segundos, e o medo de que ela voltasse me consumia. Cada ruído parecia ser uma aproximação dela. Cada sombra parecia se mover de forma estranha. Eu tentei convencer a mim mesmo de que tudo isso não passava de uma alucinação, mas algo dentro de mim sabia que não era. Algo dentro de mim sabia que ela voltaria, como prometido. E, no dia seguinte, quando a noite caiu novamente, o som começou mais uma vez. Agora, mais forte, mais presente. Eu sabia o que significava. Não era mais uma dúvida, não era mais uma possibilidade. Eu não sabia o que ela queria, nem o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa: algo terrível estava prestes a acontecer. E eu não sabia como evitar. Naquela noite, quando ouvi o som mais uma vez, eu sabia. Ela estava lá fora, esperando. E eu também sabia que, de alguma forma, ela nunca mais iria embora. Eu estava em uma fase da vida em que sentia que tudo estava no piloto automático. As rotinas eram cansativas, os dias passavam de forma repetitiva e, embora eu estivesse cercado por pessoas, me sentia mais e mais sozinho. Foi então que decidi fazer algo diferente, algo que me tirasse da monotonia. Pegar um trem para uma cidade distante, onde ninguém me conhecia. Eu tinha ouvido falar dessa cidade por acaso, em uma conversa sem importância, e algo dentro de mim decidiu que deveria ir. Não sabia por quê, mas sentia que aquele era o caminho certo. Então, comprei a passagem e, no dia marcado, embarquei sem pensar duas vezes. O trem estava quase vazio quando entrei. Havia apenas algumas pessoas espalhadas pelos vagões,
cada uma imersa em seus próprios pensamentos. Sentei-me perto da janela, olhando para as paisagens que passavam rapidamente. A viagem começou tranquila, sem nada de extraordinário. Mas, conforme o trem avançava, algo estranho começou a acontecer. As pessoas ao meu redor começaram a desaparecer, uma por uma. Primeiro foi um homem de terno, que se levantou e desapareceu na direção dos vagões mais distantes. Depois, uma mulher de cabelos curtos que estava lendo um livro e, sem qualquer explicação, simplesmente sumiu, como se tivesse se desvanecido no ar. Fiquei desconcertado, mas tentei me convencer de que era apenas uma ilusão. Talvez as pessoas estivessem indo para outros vagões ou descido em alguma estação. Mas, à medida que o trem seguia seu caminho, os bancos iam ficando cada vez mais vazios. Eu olhei ao meu redor e percebi que eu era o único passageiro restante. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O ar dentro do vagão estava estranhamente denso, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Não havia ninguém mais ali para perguntar, e o som do trem parecia abafado, como se estivesse se distorcendo, se afastando de mim. O trem continuou a viajar, mas quanto mais avançava, mais parecia que eu estava me afastando de tudo. As paisagens lá fora se tornaram irreconhecíveis, distorcidas, e o som do trem começava a desaparecer lentamente. A cada milha percorrida, mais eu me sentia isolado, mais a sensação de que algo estava errado se aprofundava. Eu olhei para frente, tentando enxergar algo familiar, mas tudo que vi foi uma névoa espessa cobrindo os trilhos à frente. Foi quando percebi que, além de mim, não havia mais ninguém. Não havia mais sons de passos, nem conversas baixas, nem o som das portas se fechando. Apenas o murmúrio distante dos trilhos e o batimento acelerado do meu próprio coração. Quando o trem finalmente parou, eu estava mais confuso do que nunca. Levantei-me lentamente, sentindo a tensão em meu corpo, e caminhei até a porta. Quando a abri, fui recebido por um vazio absoluto. A estação estava deserta, sem nenhuma alma viva ao meu redor. Não havia ninguém na plataforma, não havia nenhum som além do meu próprio respirar ofegante. O trem, que até então parecia estar em movimento, estava agora completamente parado, como se a cidade para onde eu viajava nunca tivesse existido. O silêncio era quase ensurdecedor. Eu desci do trem com cautela, tentando entender onde estava. A plataforma parecia normal, mas algo estava errado. As construções ao fundo estavam desmoronando, com a vegetação crescendo de forma descontrolada, como se a cidade tivesse sido abandonada há muito tempo. O ar estava pesado e abafado, e uma sensação de inquietação me envolvia, como se o próprio ambiente estivesse tentando me engolir. Fui até a entrada da estação, esperando encontrar algum tipo de resposta, mas não havia ninguém. Nenhuma pessoa, nenhuma placa indicativa. A cidade parecia ter sido esquecida pelo tempo, uma cidade que, de alguma forma, não deveria existir. Eu comecei a andar pelas ruas vazias, sentindo que cada passo estava me afastando ainda mais de qualquer coisa familiar. As ruas estavam desertas, sem vida, e as casas ao redor estavam em ruínas, como se o tempo tivesse parado ali. Foi quando eu ouvi o som do trem se afastando. Eu olhei para trás, esperando ver a plataforma atrás de mim, mas só havia o som do trem indo embora, se perdendo na distância. O som ecoava pelo ar, de forma estranha, como se o trem estivesse se afastando para sempre. Uma sensação de terror tomou conta de mim, mas o pior estava por vir. No meio do silêncio, uma voz suave e baixa veio de algum lugar distante, como se estivesse sendo sussurrada diretamente em minha mente. A voz disse: "Este não é o seu destino." Eu congelei. As palavras ficaram ecoando em minha cabeça, se repetindo em uma espiral de confusão e medo. Não sabia de onde vinha a voz, nem o que ela significava, mas o peso daquilo me fez tremer. Cada fibra do meu corpo dizia para eu voltar para o trem, para tentar sair daquele lugar, mas a sensação de que não havia saída me envolvia cada vez mais. Eu olhei ao redor, desesperado, tentando entender o que estava acontecendo, mas não havia respostas, apenas um vazio esmagador. A cidade parecia não existir no tempo. As ruas eram todas iguais, as casas decrépitas e em silêncio absoluto.
Eu procurei desesperadamente por uma pista, algo que me dissesse o que estava acontecendo, mas nada se movia. As árvores, os prédios, tudo estava estagnado. Eu estava preso em um lugar onde o tempo não corria, onde o espaço parecia dobrar sobre si mesmo, e eu era o único a saber disso. Eu corri, procurando qualquer coisa que me desse uma saída, qualquer pessoa que pudesse explicar. Mas, a cada passo, o pânico aumentava. Eu não sabia mais se o trem existia, se eu ainda estava realmente ali ou se tudo isso era apenas um pesadelo sem fim. Mas a sensação de estar sendo observado, de que havia algo mais, algo por trás de tudo isso, nunca me deixou. Fui perseguido por uma sensação de que estava sendo testado, como se aquele lugar fosse um julgamento, algo que eu não deveria ter experimentado. E desde aquele dia, nunca mais vi a cidade. Nunca mais vi o trem. Eu voltei para minha casa, mas algo dentro de mim sabia que, de alguma forma, aquela jornada não havia acabado. E sempre que fecho os olhos à noite, eu ouço o som distante do trem se afastando, e a voz, aquela voz baixa, ecoando em minha mente: este não é o seu destino.